Olá, seguidores. Nesse vídeo comentar sobre a queda de testes F11 nessa quinta-feira, dia 6 de agosto. É uma queda que aconteceu após a divulgação de mais uma emissão bilionária. Então, eu vou falar aqui os motivos por trás dessa queda e também falar sobre as próximas aquisições que o fundo está planejando. Pois bem, começando aqui pela queda nessa quinta-feira, agora aqui 10,49, estamos com uma queda de 3% ou até mais de 3%, chegou aqui a bater abaixo dos R$ 86, né? Realmente uma queda de mais de 3%. Enquanto isso, o IFIX também tem queda, uma queda de 0,18%. Enfim, mas então, vamos aqui para o motivo dessa queda que está acontecendo em testes F11. Olha, o motivo dessa queda é que os investidores eles estão se antecipando a novas quedas na cotação de testes F11 após a divulgação acho que é da 13ª emissão. Basicamente, os investidores eles estão pensando o seguinte: nas emissões anteriores, nós tivemos cotas sendo emitidas a R$ 100, né? O VP estava a R$ 100 e essa emissão ela derrubou a cotação de TERS F11 que mais ou menos para essa faixa entre 91 a R$ 92 por cota. Então, isso aqui foi aquela emissão lá em 2025 ainda a R$ 100, né? Agora, os investidores estão fazendo a seguinte conta. Se teve essa emissão, teve essa derrubada, imagina agora que a gente vai ter uma emissão a 94,25. Deixa eu pegar aqui, confirmar esse valor. Preço da emissão, isso mesmo, 94,25. Então, um valor consideravelmente menor. Então, aqui os muitos investidores ficam fazendo a seguinte conta: até quanto que os institucionais vão derrubar quando chegarem essas novas cotas entrarem no mercado? Então, isso aqui explica porque tem muita gente pulando fora aqui nessa faixa de preço. Então, aqueles investidores que entraram aqui especulando a 90, R$ 91, acreditando que em um determinado momento essas cotas dos institucionais iria terminar e a cota poderia ter margem para respirar, né? Poder voltar a subir. No entanto, com essa nova emissão, basicamente a gente vai estar renovando esse estoque de institucionais com cotas para vender, e com isso o mercado está derrubando ainda mais. E com relação a até quanto que essa cota vai cair, olha, não me perguntem, tá? Eu também não faço a menor ideia de até quanto essa cotação pode cair. É realmente algo muito previsível. Com relação ao motivo dessas quedas acontecerem quando a gente tem emissão, é o seguinte: esses investidores que trocam imóveis por cotas, aqui a gente chama de trocadores de cotas, eles não querem testes F11, eles não estão investindo aqui comprando cotas testes F11, assim como a gente comprando secundário, emissão compra cotas, o interesse de permanecer com elas na nossa carteira. E os investidores, eles querem apenas a liquidez para dar saída. Eles provavelmente estavam tentando vender esses ativos por conta da Selic elevada, não tinham liquidez para fazer essas vendas, então eles estão utilizando fundos imobiliários para fazer meio que essa desova, né? Uma desova é realmente uma palavra bem pesada, mas acho que talvez explica bem o que a gente está observando aqui. Então, por isso eles aceitam vender até mesmo prejuízo, que eles não querem ter F11. Então, por isso que a gente observou vários desses institucionais comprando cotas, levando cotas a R$ 100 aqui na última emissão, e agora depois venderam a R$ 91, né? Um prejuízo de 8%. 8 não, né? 9%. Agora, outro ponto que também é bastante comentado é que muitos especulam que a gente tenha o preço, especula o preço pago por testes F11 nesses imóveis.
Muita gente questiona se não está tendo se o fundo não paga um sobrepreço para os profissionais aceitar receber em cotas pelos imóveis, né, ao invés de dinheiro. E aqui pense o seguinte: imagine que você tem um carro usado que você sabe que ele vale R$ 50.000. Você prefere receber R$ 50.000 em dinheiro ou R$ 50.000 em cabeças de boi? Com certeza vai falar que prefere R$ 50.000, né, em dinheiro. Mas e se te oferecessem R$ 70.000 em cabeça de bois? Então aí você começa a pensar, né, nesse vale, se você começa a ficar mais interessado em fazer essa troca, essa permuta do seu carro usado por cabeça de boi, né, para depois você vender isso daí. E ah, aqui lembro vocês também que agora esses profissionais eles estão recebendo mais cotas por conta desse VP em queda. Ok, então agora eu vou explicar aqui para vocês o que está acontecendo do porquê do VP de TXF11 está caindo tão significativamente aqui nos últimos meses. Mas antes, lembro vocês que se vocês tiverem interesse nesse tipo de análise, o que vai acontecer com as cotas, com antecedência, seja membro prêmio aqui do canal e tenha acesso ao grupo do Telegram. Por lá eu tenho muito mais agilidade para passar o que está acontecendo com o mercado. Com relação ao, ao VP em queda do fundo. Então, notem que até alguns meses atrás, o VP de TRF11 vinha sendo negociado um VP de R$ 100, até 95,75, e o gestor ele já adiantou que esse valor aqui vai cair a 94,25 após o pagamento de 1,50 por cota aqui do pagamento de lucro que teve aqui no mês de junho. Então, esse VP em queda de TFF11 é explicado pela metodologia de avaliação dos imóveis, o fluxo de caixa descontado, que leva em consideração as taxas de juros do país, né? Como a gente está no momento de taxas elevadas, acaba que o VP ele tem essa tendência de queda. Então, é de certa forma explicado, tá? O motivo dessa queda do VP. Então, até normal. No entanto, o problema aqui é que o fundo está fazendo negociações e tendo como moeda de troca esse VP num patamar baixo, né? Então, para você captar o mesmo valor, você precisa integrar uma quantidade maior de cotas. Então, imagina aqui uma emissão de 5 bilhões de reais, como é atual, se fosse fazer numa emissão a R$ 100, seria necessário emitir 50 milhões de cotas. Já agora que a emissão de 5 bilhões de reais a 94,25, seria necessário emitir 53 milhões de cotas. Então, isso daqui é negativo, tá? Você meio que está tendo uma diluição do patrimônio aqui com o VP mais baixo. Na teoria, ele estaria aqui fazendo essa emissão a valores menores, mas também aqui num bom momento para se fazer aquisições, né? Um momento de baixa liquidez no mercado. No entanto, nem sempre isso daqui é verdade. Falando um pouco aqui agora sobre a emissão. Então, aqui vai ser a emissão são 5 bilhões de reais. Realmente vai ser um crescimento muito significativo para a TFF11, então é muita cota entrando. E aqui um ponto que é negativo é que com certeza aqui vai ser tudo via troca de cotas, né? Aqui eu acho isso ruim porque hoje em dia, para o gestor ele crescer o patrimônio do fundo, ele não precisa mais do investidor pessoa física, né? Basta ele ter as condições de liquidez para fazer troca de imóveis por cotas. Então, basicamente, ele não precisa agradar o investidor pessoa física mais. Ele precisa agradar esses institucionais que estão vendendo imóveis para ele, então, conseguir aumentar o patrimônio sob gestão. Então, isso é horrível, tá? Horrível mesmo, porque o investidor pessoa física ele perde importância para o gestor.
Aqui, outro ponto importante sobre essa nova emissão, por exemplo, aqui na aquisição do portfólio logístico e edifício corporativo, aqui vai ser uma aquisição de 2 bilhões de reais. É, aqui um ponto negativo é que eles vão fazer a estruturação de dois novos fundos para fazer essa aquisição. Aqui, esses imóveis vão ser geridos pela Cirela Capital. Eu gosto da Cirela Capital, tá? Eu tenho um fundo imobiliário, sei do CR11 que eu gosto bastante. Mas o ponto negativo é que vamos ter duas taxas de administração, a taxa da TRX e a taxa da Cirela Capital. Isso é negativo, né? Basicamente o gestor realizando a terceirização do trabalho dele. Então vai ser aqui 2 bilhões de reais que vão estar gerando taxa de administração para ele, mas que ele não vai ter trabalho nenhum, né? Que vai ter que fazer o trabalho duro mesmo. Essa ela quer também vai estar sendo remunerada. E detalhe, isso aqui também a gente pode dizer que vai acontecer o mesmo com essa aquisição aqui do imóvel da Log, né? Também vai ter esse imóvel vai ser administrado pela Log, então também vai ter duas taxas de administração aqui nessa brincadeira. Então, com certeza é negativo. Em detalhe, aqui a gente está lidando com cap rate de 8,19%. Isso aqui é um valor bruto. A gente ainda precisa descontar a taxa de administração da TRX e a taxa de administração da Log. Então, isso aqui é muito, mas muito negativo mesmo, tá? Agora comentando aqui sobre a questão da qualidade dos imóveis que estão sendo adquiridos. Aqui sobre essa questão do portfólio aqui da Cela Capital, tem dois imóveis aqui, Leste Raio 15 aqui de São Paulo, com certeza estão muito bem posicionados. Tem aqui um galpão logístico lá no Rio de Janeiro. Enfim, tem aqui um questionamento sobre questão de roubo de carga, mas enfim, que é difícil de avaliar porque ele não deu exatamente a localização desses imóveis. Tem aqui o imóvel, um galpão logístico de cidade extrema. Aqui é uma região que pode gerar um pouco mais de preocupação, né? Vai estar perdendo a questão da isenção tributária, mas geralmente eles empurram um imóvel que não é bom junto dentro do portfólio. Tem tanto imóveis bons como ruins, isso aqui faz parte dessas negociações. Além disso, tem também uma laje corporativa, mas a gente não tem informação nenhuma de onde é que se encontra, então nem tem como fazer nenhum comentário. Com relação ao imóvel que está sendo adquirido por aqui da Log. Olha, em termos de qualidade, aqui é inquestionável, tá? Os imóveis desenvolvidos pela Log são de qualidade muito boa. Aqui eu verifiquei essa Jaboatão do Guararapes, lá em Pernambuco, tá, tá no lado de Recife, então também é uma questão do Last Mile, aqui locado pela empresa de e-commerce, então com certeza também é um imóvel de bastante demanda, deve estar muito bem posicionado e alta qualidade. Agora aqui o que fica negativo é esse cap rate, né, de 8,19, cap rate bem exprimido. Aqui um ponto que eu questiono vocês é que o fundo está comprando aqui, mostra cap rate de 8,19. Lembrando que cap rate é a relação entre aluguel versus o valor que você paga. Se você comprou um imóvel de 100 mil reais e recebe 8 mil reais por ano de aluguel, você tem um cap rate de 8%. Lembrando que isso aqui é um valor bruto, ainda tem que descontar as taxas. E aí você fica se questionando como é que o fundo consegue pagar 1% ao mês fazendo aquisições com taxas que não vão dar esse 1% ao mês. Então isso aqui deixa bastante evidente que a TRX tem que manter um ativismo muito grande em instrumentos de inflar renda e de ganho de capital para manter o rendimento atual do fundo. A gente pode até observar aqui, ó, yield on cost nos primeiros 12 meses, 10,58. Isso aqui é aquela história, né? Eles vão estar recebendo aluguel 100% desde o primeiro ano, desde o começo que pagou, mas eles vão pagar de forma parcelada. Isso aqui acaba aumentando o yield on cost. Agora aqui deixa eu verificar
qual que foi o valor pago aqui por esse imóvel. Então, temos aqui o valor de 210 milhões de reais, dividido pela ABL. Estão falando aqui de 3 mil reais o metro quadrado. Olha, não tenho dados aqui de como é que tá lá o preço aqui Last Mile lá em Pernambuco, mas enfim, até que não está um preço tão distante do que eu ouço falar aqui para desenvolver galpões logísticos, tá? Mas, enfim, tem que ver também aqui a área do terreno. Ok, vou ver se tem mais algum ponto aqui para falar sobre teste F11. Mas acho que já posso vir aqui para a conclusão sobre o fundo. Então, ó, aqui o ponto que você tem que estar ciente quando você compra o teste F11 é um fundo que você não é o ideal para quem quer ter paz, tá? O teste F11 é um fundo muito, muito movimentado. Você vai ter um yield elevado aqui para de 1% ao mês, é o sonho aqui de vários investidores. O número mágico, né? 1% ao mês se for um tijolo, sem um número mágico, mas tem que tomar cuidado, né? Do que o gestor tem que fazer para manter esse 1% ao mês. Tomar muito cuidado com isso. Além de estar ciente também que a TRX pode ser uma caixa de Pandora, né? Pode ter muita coisa negativa que pode vir aqui por parte da gestora. Então, isso aqui é algo que já era bem conhecido, é o histórico da TRX não é positivo, então não dá para você comprar alguma coisa, você comprou, não sabia, mas o mercado que acompanha mais tempo já sabia dessa questão da TRX, tá? Que ela tem alguns comportamentos, né, bem questionáveis. Ok, então isso aqui que eu tinha para compartilhar com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.